Escuta, edita isso ou... Não, edita. Tá. Tipo, você foi a mão no nariz, por exemplo. Edita. Mas muito provavelmente vai estar o tempo todo aí. A conversa geralmente entra como um bifão inteiro mesmo, assim, sabe? A gente não edita muito, assim. Mas eu tava vendo suas coisas, assim, e preparando a entrevista, né? E aí eu falei... É legal entender a sua jornada... Porque você tem a coisa do MasterChef, assim, mas eu queria saber a partir daí, entendeu? Quase o MasterChef como en passant, assim, saca? Tipo, ele como um estopim de uma jornada muito louca, de uma jornada muito interessante. Hoje a gente recebe aqui Elisa Fernandes, chefe, certo? Como eu acho que cozinheira, porque eu acho... Não tem por que fazer mistério com relação a isso. Chefe é um posto, é uma profissão de um posto de alguém que gere uma brigada, uma cozinha, mesmo que não seja uma brigada gigantesca, e que ou está dentro de um restaurante assumindo esse posto de liderança, ou, nos formatos que hoje a gente tem, né, não precisa necessariamente ter um restaurante, mas que você chefie uma cozinha, e isso é um cargo de liderança. Então, não, eu não sou chefe hoje em dia. Eu até faço uns eventos onde eu assumo o posto de chefe, mas a minha profissão é cozinheira, porque é isso que eu faço. Porque, no fim, a mão na massa e o artesanato está em ser cozinheira. Né? O chefe é quase um cargo administrativo, a gente pode dizer assim? Exatamente. Tipo, o cara ele é um CEO de uma empresa, mas ele é CEO? Qual é a formação dele? Ele é um administrador, ele é um gestor, ele é um... Enfim, o chefe é um líder. É um líder dentro da cozinha. E aí, quando que rolou o MasterChef? Foi em 2014. Você ganhou. Foi o primeiro. Caraca. Como é que foi o rolê como um todo, assim? Televisão, reality show... É muito louco, né? Porque se eu fizer, tentar, eu tenho um problema, eu já vou avisar e, por favor, me volta, assim, porque eu só faço muita digressão, eu vou falar um negócio, eu começo a voltar lá atrás. Isso é podcast. Tudo bem, mas aí você me volta pra não perder o fio da meada, tá? Eu sempre fui uma criança, né, uma pessoa, que teve uma trajetória um pouco diferente da maior parte das pessoas que estavam em volta de mim. Bom, primeiro porque eu venho de um país... onde eu faço parte de, sei lá, 2% da população branca, privilegiada e tal, nem vamos entrar nesse universo, mas isso já, né, contextualiza para quem está ouvindo que eu tive acesso a boas escolas, eu já viajei bastante, eu falo algumas línguas, tive esse privilégio. Não sou uma pessoa de uma família rica, mas no Brasil é bom frisar isso, porque senão tudo que eu não quero é que pareça... Apesar da minha história, eu me vejo hoje como alguém de muita força de vontade e determinação, eu não quero que a gente caia no erro de achar que é uma meritocracia e que, sabe, porque não é bem por aí, mas tudo bem. Então, assim, eu ganhei o MasterChef que justamente me deu, uma bolada de dinheiro, uma bolsa para estudar na França, um aéreo e visibilidade. Então, eu consegui também fazer um pezinho de meia, depois que eu ganhei o MasterChef, para depois, quando eu cheguei na França, chegar com um pouco mais do que aqueles 150 mil que eu ganhei. Para mim, foi um salto bizarro na minha vida, porque... Como eu falei, eu era uma criança um pouco... Eu fiz uma escola que tem orientação Waldorf, então isso já é, tipo assim, que ano que você tá, o que você faz, já é uma novela, só pra você explicar aí. Waldorf, aí só fazendo um parênteses breve aqui, é uma escola de educação alemã, né, que tem um método todo próprio e muito interessante. Baseado na antroposofia, que é um braço do cristianismo, mas o cristianismo enquanto uma vertente mais esotérica, que para quem conhece religião, é a parte da história de Jesus que fala da ressurreição dele e não da culpa, da parte de onde ele é apedrejado na cruz. Olha, não sabia desse viés. Depois você pesquisa, porque isso é uma viagem. Isso acaba também norteando muito, assim, o senso da escola no sentido de o que é o bom, o que a gente quer ser, porque eu acho que a minha missão, assim, na minha vida, eu acho que é ser melhor em todos os sentidos, tanto pessoal quanto profissional. Então, isso vem daí, vem da minha escola. Só que a minha escola, ainda por cima, não é da Federação Waldorf, não faz parte da Rudolf Steiner, tá? É uma escola que adere a essa filosofia. Mas com outras metodologias também. Então, assim, até para explicar, desde que eu era pequena, qual escola eu estudava, já era um drama. Porque primeiro eu preciso explicar Waldorf, para daí explicar que é uma... Isso, e aí eu tenho duas irmãs que não fizeram essa escola, então, tipo, na minha própria casa também era uma questão, assim, tipo, toda diferente, mas é uma escola que dá muita abertura, então eu tive uma formação muito holística. Só você, das suas 3 irmãs, fez Waldorf, as outras não, assim? Não, elas não quiseram, na verdade eu sou de Ribeirão Preto, então a escola também estava começando, minhas irmãs são mais velhas, enfim. Mas, para resumir, eu tive uma formação muito holística. Então, eu aprendi a tocar alguns instrumentos, eu tive aulas muito diferentes do que as pessoas normalmente têm na escola, porque é uma escola diferentona. Então, eu já era uma adolescente meio diferente, assim, vamos dizer. Eu não sabia muito o que eu queria fazer, não sabia nem no que eu era boa, porque eu sabia tanta coisa um pouco, que era aquela sensação de ser um pouco um pato, sabe? Tipo assim, você sabe nadar, sabe andar, sabe voar, mas não sabe fazer nada muito bem.
Era eu, assim. E aí, beleza. Daí eu fui morar... Parte da família da minha mãe é da Escandinávia. E aí eu tinha muita vontade de conhecer a Escandinávia. Eu era muito fã de Björk, então tinha um lance com a Islândia e tal. Eu fui fazer intercâmbio pra Finlândia. Também é uma outra coisa que, tipo, mexeu muito comigo, porque a nossa cultura é muito oposta da deles em vários sentidos. Que legal, você tem que fazer um vídeo no seu canal contando o seu intercâmbio na Finlândia. Tenho mesmo. Eu tenho até um vlog, não, um fotolog, que eu tenho umas fotos, assim, é maravilhoso. Enfim. E aí, eu voltei pro Brasil com 17 anos pra fazer 18 depois do intercâmbio. Eu não sabia com o que eu queria fazer na minha vida, sabe? Tipo, que profissão que eu vou fazer e tal. E aí, como eu fui tipo assim, eu fiz o ensino fundamental nessa escola. Você voltou formada. Mais ou menos, né? Eu voltei no final do colegial, mas eu validei meu ensino lá, mesmo não tendo estudado grande coisa, assim, em termos de escola. E daí eu cheguei nessa situação que eu falei. E aí o meu ensino médio não foi nessa escola, foi numa escola normal. Então eu passei de uma pessoa que amava a escola para uma pessoa que detestava a escola e não entendia nada, tipo uniforme, prova, blá. E aí, quando eu voltei de intercâmbio, eu falei, meu, o que eu vou fazer na minha vida? Eu não sei que eu gosto de estudar, eu quero voltar pra Finlândia. Sei lá, comecei a questionar tudo, assim, né, adolescente. Mas já era hora de você ir pra faculdade ali. Já era hora de ir pra faculdade. Era e aí esse o dilema. E aí minha mãe e meu pai, que, né, graças a esse contexto prévio que eu falei, falaram, Elisa, faz a faculdade que você quer fazer, toma o tempo que você quer fazer, e aí você se lança no que você quiser. Tipo, se você quiser fazer uma faculdade, você não vai precisar trabalhar pra manter sua vida, faça sua faculdade em paz e depois você vai pro mercado de trabalho. Não precisa entrar no mercado de trabalho agora. E aí eu falei, beleza, então eu vou prestar filosofia. A sorte é que a minha mãe é uma viagem. Você tem que chamar minha mãe pra fazer um podcast. Maravilhoso. O que ela faz? Qual é a formação dela? Minha mãe é médica, mas ela estuda religiões, mitos, sonhos. Então ela é uma viagem per se, assim. E hoje em dia ela é analista junguiana. Então ela é muito desse rolê do Jung, tarô, símbolos. Lá. E aí ela achou maravilhoso, né? Fazer filosofia. Vá, filha, vá fazer. Aí eu fiz. Passei na Federal de São Carlos, fiz faculdade lá. E foi onde eu comecei a cozinhar. E aí eu percebi... Porque na minha casa a gente sempre teve essa coisa de comer muito bem, meu pai cozinha super bem. Então eu cheguei, tipo, na faculdade e falei, meu, é isso? As pessoas comem 6 vezes por semana lanche prensado, é isso mesmo? E eu nunca, tipo, eu gosto de carne, mas eu não sou, assim, a pessoa que come carne todo dia e que pira numa carne, sabe? Raramente tenho desejo de comer uma carne. E no interior é muito isso, né? Muito porco, muito lanche e tal. E aí eu comecei a cozinhar por causa disso, assim, pela vontade de querer comer melhor. E aí, meu, facu, altos e baixos, tal, ficar muito na farra e querer focar e estudar e passar, né, formar. Eu comecei a ter uma vida um pouco mais calma e comecei a ver um prazer em planejar minha comida, sabe? Tipo, fazer comida, congelar comida, fazer comida pros meus amigos, dar opinião no que eles comem. E assim, eu lembrando agora, assim, eu fazia umas noites de japonês. Então a galera não queria gastar muito, eu falei, meu, em vez de a gente ir no rodízio de temaki, vamos comprar um salmão na quarta-feira no Carrefour de São Carlos, que é mais barato, é o dia do peixe. E aí a gente vai fazer. E aí eu não sei como eu filetava um salmão inteiro e fazia sushi, tipo, temaki. Eu não sei como eu fazia. Você nem olhava um YouTubezinho, assim? Não, meu, eu nunca fui do YouTube. Agora que eu virei YouTuber, mas eu nunca fui. Mas assim, beleza, aí formei, aí achei que eu queria fazer jornalismo. Na verdade, até tinha passado... Você formou, fez os 4 anos ali. Formei em 5,5, você quer saber? Porque eu fiz licenciatura. E aí, eu comecei a fazer uma pós-graduação em jornalismo cultural na ECA, aqui em São Paulo, porque eu sempre curti jornalismo, eu sempre curti escrever. E da filosofia, durante todo o percurso que eu fiz filosofia, ficou sempre muito claro para mim que o que me interessava na filosofia era o repertório histórico, tentar mapear e entender o pensamento humano e falar, bom, quando a gente conclui algumas determinadas coisas, geralmente isso tem um pé em alguma coisa que alguém já pensou antes de você. Então, eu queria mapear um pouco esses momentos, assim, da história do homem. E queria também aprender a falar bem, me comunicar bem, escrever bem e tal. Então, tinha uma coisa de texto ali, né? E aí isso ficou muito claro, porque assim, na faculdade, tipo, eu era de longe a pessoa que talvez menos amasse o curso, assim, porque as pessoas que fazem filosofia, se você está me escutando e você... tipo, é isso, assim, os caras vão pro bar e só falam de filosofia. Filosofia é uma loucura, assim. E aí eu falei, gente do céu, eu entrei no... Tipo assim, já fiz uma escola que não me encaixava depois. Aí eu entrei numa faculdade que eu gosto, mas eu não amo. Aí eu comecei a fazer uma pós que foi a mesma coisa, assim. Tipo, todo mundo que fazia pós já era meio da área, eu formado, e eu que tava meio ali boiando, sabe? Então sempre foi uma coisa, meu Deus, sabe? O que eu vou fazer da vida? Você foi indo assim, né? Que louco, né? Na verdade, que é a coisa que eu tava falando da determinação, eu sempre fui uma pessoa de... seres e oportunidade. Eu nunca quis comer bola. Eu prefiro me arrepender de uma coisa que eu fiz do que uma coisa que eu não fiz. E aí eu sempre fui indo.
E aí, eu me juntei com alguns amigos que, na época, a gente era um grupo de amigos e cada um sabia fazer alguma coisa. Então, a gente começou a inscrever projetos culturais para captar patrocínio através de leis de incentivo para o Rouanet. E aí, a gente fez isso durante, sei lá, um ano, em 2013, ou 13. E era em Campinas, dava super certo, e eram uns eventos lindos que a gente fazia, chamava o Domingo Cultural, e assim, tinha música, arte, videomapping. Era um evento cultural bem aberto, assim, pra família, que rolava num casarão em Campinas, que a gente alugava. E deu certo durante bastante tempo, e eu cozinhava, porque tinha uma cozinha industrial, era no buffet de casamento. Eu falei, cara, e agora? Será que é isso? Será que eu formei em filosofia, tô fazendo uma pós em jornalismo e agora eu quero virar cozinheira? Tipo, como assim? E aí o negócio começou a crescer, eu comecei a convidar chefes pra trabalharem nesse lugar. E aí eu comecei a conhecer chefes e falar, é essa a vida que eu quero. E trabalhei numa outra produtora em paralelo, porque daí a gente faliu, daí também era professora Waldorf de manhã, tipo assim, eu trabalhava de manhã, à tarde, fazia pós à noite. Você era professora Waldorf? Virei, porque eu precisava pagar as contas, certo? Claro. Uma hora. Por mais que a minha mãe não tava ali, Elisa, tipo, você vai caindo, pô, eu tenho 25 anos, não pago minhas contas e tal. É osso, assim. E aí, eu falei, bom, eu gosto disso, tipo, eu não queria mais ser professorinha, né? E falo professorinha porque eu era professora de crianças de 4 anos. E eu cozinhava para essas crianças. Então, eu também tinha o prazer ali de cozinhar. E aí, eu fui demitida da produtora, a empresa com meus amigos faliu, eu pedi demissão da Waldorf, e aí eu me vi só com a minha pós, estilo, o que eu vou fazer da minha vida agora? E aí, alguém me marcou numa publicação no Facebook, e aí, tchan, a história tu já sabe. Eu ganhei o Masterchef. Foi desse jeito. Eu fui demitida na sexta, na segunda me chamaram pro casting. E você foi pra lá fazer o negócio sem ter a base. Tem uma música tocando? Uhum. Uma música clássica, né? Essa é a reforma no andar de baixo. Você acabou indo sem uma base forte, então, fazer a competição? Só que eu tinha muitos amigos chefes já, tipo, e aí tem uma amiga em especial, a Carol, que tinha acabado de voltar da Europa com bastante bagagem e tal, e ela, nos dias off, assim, eu treinava com ela, então foi sorte, foi esforço e foi o game também, assim, eu acho, porque o Masterchef, ele tem essa coisa, esse papel, que quando eu vejo alguém criticar o programa, eu sempre falo, cara, o que era o Brasil antes do Masterchef? Real. O papel que a mídia tem na sociedade, o Masterchef trouxe a coisa da gastronomia em pauta, assim, de uma outra forma. Então, a discussão, ela mudou, então não vem só criticar, sabe? E mudou a televisão, os formatos hoje em dia de cozinha também estão em todos os lugares. E aí eu acho que, assim, é um reality show e as pessoas têm que saber disso. Não precisa odiar por isso, mas é um reality, sabe? E eu acho que em algum momento eu entendi como é que funcionava o jogo, sabe? Claro, tipo assim, olha, tem um dia que eu posso arriscar, tem um dia que eu não posso arriscar, tá. E aí a coisa do personagem também. É lógico que depois foi uma coisa que eu levei assim pra minha vida, que eu não sabia que eu era uma pessoa insegura. Porque eu sempre fui extrovertida, falo bastante e tal, e eu não sabia que eu era uma pessoa insegura até eu participar do programa. E aí depois viver o que eu vivi na França. Ser exposta às suas inseguranças e depois o seu rolê. Sim, e na França foi bizarro, assim, eu falei, puta merda, eu sou uma pessoa muito insegura. Mas aí eu entendi também que tinha um papel ali, sabe? A menina que saiu do interior para tentar a sorte na capital. Eu não era uma menina que saiu do interior, sabe? Eu tinha viajado já ao mundo... Claro, é que todo reality é quase como quando você monta uma boy band, assim, cada um tem um papel, um perfil. É claro que eu era também uma menina que estava indo mudar minha vida, mas era uma menina com um monte de recursos, sabe? Peraí. Mas eles potencializam aquela narrativa, né? E que talvez nesse caso tenha funcionado pra você. Sim, pra mim foi ótimo. Jogou a favor. Tipo, aquela cena lá clássica do meu pai abrindo o pote, assim, quando eu ganhei e tal. Tipo, não fui eu que falei, vou dar pro meu pai abrir. E meu pai tava com um ponto, sabe? Ele falou, daqui que eu abro. Eu nem ouvi ele falando, Sasha, tava do outro lado do negócio. Geralmente a produção abriria pra mim, porque isso é uma questão técnica, não é um problema meu. E aí a produção falou, pode dar pro seu pai. Aí meu pai repetiu, aí ele falou, pode dar pro seu pai. Então foi uma coisa, não foi montado, porque meu pai foi tudo espontâneo, mas não foi uma coisa que partiu de mim. E aí isso vingou tanto, porque eu era a menina que o pai tinha que ajudar, entende? Então foi muito sincrônico, assim, tudo. E aí, beleza, tendo me dado a grana que me deu e abrindo as portas que me abriu. Então, é aí que eu queria chegar. Aí foi essa sua jornada toda pela França, começando por Cordon Bleu, é isso? Vai me ajudando aí, vai me falando. Mas aí eu comecei a me inteirar, né, o que é o Cordon Bleu e tal. Explica pra gente o que é, então. A Cordon Bleu é uma escola francesa de gastronomia que
é diferente das outras escolas francesas de gastronomia, porque na França a gastronomia é um colégio técnico. Então, geralmente, tem o ensino público disso, né? Apesar de ter umas privadas. E a Cordon Bleu, ela segue um modelo que é um pouco diferente do que seria o MEC de lá, entende? Então, é uma escola que está muito aberta para os estrangeiros, porque ela é a escola que você pode fazer um diploma de cozinha ou confeitaria, ou ambos, que é o grande diploma, em 9 meses, vamos dizer. É um negócio super intensivo, é uma escola bem cara, mas que entrega aquilo. Não é cara porque, não vale, é cara porque, tipo, a estrutura que você tem é realmente para dar conta em 9 meses. Então, você que trabalha com produção de conteúdo, com o mesmo budget, você consegue fazer... tipo assim, você consegue ter um budget e fazer 2 programas, um em 3 meses e um em 9 meses, não é? Perfeito. E é assim também com cozinha. Perfeito. E aí eu fiz a Cordon Bleu, o Masterchef te dá o pacote básico, que são 3 meses. E aí, na época, eu tinha a opção de pagar do meu bolso, né, com o prêmio, mais os 2 módulos que faltavam, porque é o módulo 1, 2 e 3 para ter o diploma inteiro. E aí eu optei por fazer um estágio, onde eu fiz o estágio, tipo, no bloco intermediário. Então, eu fiz o intermediário, mas trabalhando. E aí, a hora que eu pensei se eu ia fazer ou não avançado, tipo, estagiando, eu recebi uma proposta para trabalhar no Plaza Athénée, que é um restaurante que fica dentro do Plaza Athénée, que é um palácio na Avenue Montaigne, em Paris, que é um palácio. E é um restaurante que na época tinha 2 estrelas, querendo conquistar a 3ª, porque eles sempre tiveram 3 estrelas. Do Michelin, do Guia Michelin. Exato, que é um prêmio, né, uma pontuação aí que eles fazem ranking no mundo inteiro para avaliar serviço e qualidade de comida. Essa pontuação, ela é bem matemática, ou seja, cumprir essas tags aqui, eu tenho a 3ª estrela, assim, é tipo isso? Olha, eu acho que existe um mistério que paira a questão dos critérios do Michelin. E como diria Shakespeare, há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia. Não sei. Mas o que eu pude aprender do tempo que eu fui, né, que o restaurante foi avaliado pelo Michelin, eu tenho para dizer que você tem alguns requisitos básicos que você precisa ter. Então, não é qualquer restaurante que sai competindo as estrelas, porque você precisa cumprir uma série de etapas. E aí, o que eu pude entender, que eu talvez esteja errado, é que de 0 estrelas para 1 estrela, você conta muito a comida, grande parte do serviço e um certo formato. E depois das 2 para 3 e 3 para 4, eu acho que tem muita questão da excelência em alguns processos que daí vão pautando o restaurante para um certo tipo, né? Que é a alta gastronomia. Então, você ter ou não, enfim, utensílio de prata ou linho, mas não só isso, mas o produto vem da onde, saber de onde vem, e é uma pessoa que sabe te explicar. Acho que tudo isso que custa dinheiro vai ser impresso aí. Então, daí eu comecei a trabalhar no Plaza Athénée, assim. Você sofreu muito nesse rolê todo? No começo sim, porque eu fui uma pessoa muito privilegiada, assim. E aí, de repente, eu ter que entrar num formato que é muito militar, assim, a cozinha. Você sai de um tipo de educação, que é uma Waldorf livre, brasileira. Vai, corre pelada, anda descalço. Aí você entra pro negócio que é assim, cala a boca e trabalha 16 horas por dia. Entendeu? E não porque eles querem te maltratar, mas porque eles precisam que você renda profissionalmente tudo, né? Tem a parte de precisa ser assim e tem a parte também, acho que, dos velhos hábitos, né? Que eu acho que o Plaza Athénée está se direcionando a uma coisa mais moderna, mas tinha, sim, essa coisa da... Os velhos hábitos no tratamento, você Exatamente. disse. Principalmente nos mitos da cozinha. Isso. Que é uma coisa militar, você falou essa palavra, assim. Isso, de tipo... Não basta só tá limpo, você tem que estar com a roupa super bem passada. Não basta só você dizer sim, você tem que falar sim, chefe. Não adianta só você falar, já tô fazendo. Você tem que falar em quantos minutos você vai fazer. Então, assim, tem todo um jeito de proceder que pra mim foi muito difícil no começo e, sobretudo, muito físico, porque eu até contei, eu fiz um vídeo sobre quando... Saiu hoje, aliás, você vai lá assistir. Eu já vi. Então, tinha aquela coisa de, assim, tipo, na real, quando eu fui trabalhar no sul da França, foi bem pior, assim. No começo foi difícil porque eu tive que me adaptar, mas depois eu entendi qual que era do jogo. Eu falei, beleza, é um jogo, então vamos jogar, sabe? Eu tive atrito com bastante gente na cozinha também. Tem gente que eu não quero nem ver pintado de ouro, mas tem gente que a pessoa me fez passar, tipo, entre aspas, maus bocados, mas que eu já sou eternamente grata a essa pessoa, sabe? Tipo, tem um cara agora, o Martin, que ele é o cara que mais me pôs na miséria, assim, na cozinha. O cara me fazia assim, tipo, eu chegava mais cedo, olha o grau, eu chegava mais cedo. Na época que eu só fazia merda. Eu só fazia, tipo, um kitzinho, não sei o que. Eu chegava mais cedo pra poder fazer toda essa parafernália, pra quando a brigada chegasse, eu ter tempo livre pra dizer pro meu superior, viu, me dá outra coisa pra fazer, porque eu já acabei a minha tarefa. E aí, beleza, eu comecei a fazer coisa e tal, até que um dia ele chegou mais cedo, porque eles tinham algum evento e ele precisava, de fato, estar mais cedo. E aí o cara riu na minha cara, do tipo assim, mano, não é possível que você tá vindo mais cedo pra fazer essas ervinhas. Tipo assim, quão tosca você é, sabe? E eu assim, Aí você tem que dar aquela humilhada, tipo...
Não adianta você querer explicar Aquela pro cara o porquê. engolida, né? Você fala, eu sou uma merda mesmo, eu não dou conta do recado, é por isso que eu tô aqui, sabe? Então, assim, talvez não precisasse ser assim, mas porque foi assim, eu dei um puta salto, sabe? Eu lembro quando Então será que não precisava ter sido assim? Eu acho que você pode falar pro cara que, nossa, mas você é meio tosco, hein? Você não precisa falar que ele é um arrombado, tipo. Tá. Acho que tem um limite, mas... Claro, você pode ter... Mas a firmeza, ela é necessária, né? A cobrança, Eu né? acho que, assim, desde que eu voltei pro Brasil, que eu vi que aqui não tem o mesmo senso de hierarquia, eu vejo que a galera às vezes exagera pro outro lado, sabe? Não é porque você não precisa insultar essa pessoa que tá embaixo de você na hierarquia, que você precisa relativizar tudo e que não tem hierarquia e cada um faz do jeito que quer. Você só consegue rigor, só consegue entregar com constância o negócio, porque tá todo mundo falando a mesma... E aí, é aquela coisa, você não sabe, você aprende. Aí quando você não sabe, você fica quieto, você ouve quem sabe. E isso é uma das coisas que eu senti diferente aqui no Brasil, porque a gente tá muito mais apto a trocar, o que é incrível, mas a gente tem muita dificuldade de falar, nesse quesito eu não sei, então eu vou ficar quieto e vou ouvir o próximo, Super sabe? dificuldade, super. E o europeu tem mais facilidade com esse tipo de coisa, assim. E também não é só de aceitar, às vezes você não tem que aceitar. Como minha mãe fala, não é de querer, é de fazer, sabe? Então, assim, eu não queria fazer um atalho na minha carreira. Eu não falei pra mim que eu ia ficar no máximo 5 anos e que eu ia aprender o tanto que a galera demora 10 anos pra fazer. Então eu ia ter que me submeter a algumas coisas. Não ia ter... Senão a conta não fecha. É isso, concordo plenamente, assim. Se isso destruísse os seus sonhos, assim, né? E aí você falou que você falou que é formado em filosofia. E hoje em dia, qual que é a filosofia da cozinha pra você, assim? Hoje em dia que você juntou as duas coisas. Qual que é a sua filosofia da cozinha? Qual é o seu objetivo, né, na cozinha, assim? Eu acho assim, o ponto negativo que eu tinha enquanto estava na França, que eu não era uma pessoa formada em gastronomia desde o começo, não era igual todo mundo que desde os 14 anos estava descascando batata. Eu tinha um lado ruim porque eu tinha muito menos destreza, muito menos agilidade, tinha muito mais dificuldade em aceitar algumas coisas. Mas o lado bom disso, quando depois eu mudei para o Sul e assumi um cargo mais de confiança, foi que eu tinha um outro olhar, justamente. O meu prisma não era o mesmo das pessoas. Então, tinha algumas coisas que eu não necessariamente aceitei e meio que transformei, sabe? Então, eu me sinto muito orgulhosa do fato de que eu aprendi na França a passar na peneira e falar o que disso tudo faz sentido e o que não faz sentido, sabe? E, de alguma medida, transformar algumas coisas e em outras só aceitar e seguir meu caminho, sabe? E hoje, voltando pro Brasil, eu entendi... Na verdade... Você voltou depois de quanto tempo? Eu fiquei 3 anos. 3 anos lá na França? Calma. Eu fui em 2015 e voltei no começo de 2018. Final de 2017. E aí, o que eu entendi, assim? Que eu sou uma pessoa de muitas ambições, que eu quero muitas coisas e que muitas delas vão depender de mim e quão eu sei bem delegar para as outras pessoas para formar um time. Porque assim como na cozinha, para realizar as coisas profissionalmente, ou seja, empreender, você precisa de um time também. E aí, desde que eu voltei, eu tenho pensado muito sobre isso, assim, como foi importante para mim construir uma coisa de entender o rigor e a determinação e a coisa de como planificar as coisas que eu quero para colocar em ação, ao mesmo tempo que sempre avaliando o que faz sentido para mim. Porque, por exemplo, quando eu ganhei o Masterchef, tinha uma galera que me seguia no Instagram já, e aí eu fui pra França, e aí eu comunicava meus passos lá, porque era muito legal, quando eu tava lá na moda deprê, sabe? Era muito legal saber que eu ia postar um negócio que um monte de gente ia falar, porra, você me inspira, que legal. Fato. Isso dá um super feedback legal. Total. E assim, passando na peneira, eu tenho muito pouco hater, assim, sabe? Então, tipo, eu nem ligo, sabe? Eu aprecio muito as pessoas que tiram um pouco do tempo delas pra me falar coisas boas. Que então, trocam com você, né? E não é uma troca ela não simplesmente... espera nada, ela só quer te falar que ela gosta de você. Perfeito. Isso é mara, assim. E aí, só que eu não me dediquei a essas pessoas. Eu tava vivendo a minha vida, meu sonho, meus perrengue chique, mas perrengue. Perrengue aí... em francês, mas perrengue. E aí, quando eu voltei, eu senti a necessidade de devolver para as pessoas que me seguiam alguma coisa, sabe? E isso partiu de um momento também de olhar para a vida que eu tinha e falar assim, bom, tá, então eu não tenho um restaurante ainda, eu vou demorar um pouco para ter esse meu restaurante. Até lá eu vou fazer o quê? E o que eu vou fazer com essa plataforma de gente que me segue e que acha que eu vivo uma vida dos sonhos? Até que uma amiga de uma amiga minha... Aliás, essa minha amiga me contou que uma amiga dela falou que tinha parado de me seguir porque minha vida era muito perfeita e ela ficava com inveja, sei lá. E eu tava vivendo um momento da minha vida pessoal muito, muito difícil. Eu não vou falar porque eu não compartilho essas coisas da minha vida muito pessoal porque eu não gosto e eu descobri que eu preciso me blindar
pra ser uma pessoa melhor, senão eu perco a noção, assim. Boa. Mas eu tava numa coisa pessoal muito difícil. Dentro, assim, vou voltar pra França, do tipo, família, tudo tava em causa na minha vida. E aí essa menina falando que a minha vida tava perfeita, sabe? Aí eu falei, não, eu vou mudar isso aqui hoje. Uma coisa é eu dar um close no final de semana, porque afinal de contas eu sou uma jovem que gosta de outras coisas e é tudo bem. Claro. Outra coisa é minha vida, parecer que a minha vida é só isso pras pessoas, sabe? Um perigo, né? E aí eu entrei no mundo da criação de conteúdo, assim. E aí eu falei, aí eu tracei um plano de ataque, eu falei, eu vou criar conteúdo que não seja entretenimento, porque eu não sou uma pessoa engraçada, eu sou mó careta, eu sou mó, sabe? E aí, assim, eu vou criar um conteúdo de qualidade que tem a ver com a cozinha que eu faço, pra sensibilizar mais gente possível pra olhar pra gastronomia da forma como eu olho. Porque o que eu aprendi nesses anos não foi um monte de receita francesa, um monte de técnica que ninguém pode fazer. O que eu aprendi nesse tempo na França foi olhar pra aquilo e dizer, bom, tudo isso daqui pode ser traduzido de uma outra forma pra tocar mais gente. No meu restaurante, quando eu abri, óbvio que eu vou amar fazer os processos que demoram 3 dias pra fazer, porque essa é a minha pira, esse é meu... Mas todo mundo precisa comer. Então, pô, se eu tiver acesso a um conteúdo de tampa, o que eu posso trazer para as pessoas comerem melhor aqui no Brasil? E as pessoas terem mais autonomia. Porque tem gente que fala, não sei nem fritar um ovo. Mas, tipo assim, cara, não é normal, sabe? Você come. Você pode não saber dirigir um carro, mas você não pode não saber cozinhar nada, sabe? Porque você depende disso. Claro. E aí eu entrei nessa, assim, de tipo... Na real, aí eu comecei a olhar YouTube e aí eu falei, putz... Mas aí, eu não quero ser... Vou ter que entrar aqui nesse lugar, eu não quero ser essa pessoa, né, que fala, deixa seu like, compartilha, porque isso não tem a ver comigo. Galera. Mas aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o conteúdo do jeito que eu acho que tem que ser feito. Do meu jeitinho. Se as pessoas gostarem, ótimo. E se elas não gostarem, aí eu vejo o que eu faço, sabe? Como se fosse um prato seu, assim, tipo... Vai fazer com todo o seu carinho, com todo o seu... Com todo, né? E aí, eu tinha lançado um curso online, porque eu falei, bom... Já que eu não vou ter conteúdo uau no YouTube, eu vou lançar um curso. E aí eu vendo esse curso. Quem quiser paga, quem não quiser não paga. Não é um curso super caro. E aí eu falo com essas pessoas que querem. Aí falei, bom, isso não vai ser o suficiente, porque senão quem que vai se sensibilizar, quem que vai querer comprar? Como que eu vou convencer as pessoas que isso vale a pena? Claro, se você não tem o canal do YouTube, fica difícil você vender o curso se você não tem o canal do YouTube, né? Ou se você não tem aquela relação de... E eu não preciso falar com pessoas que me conhecem. A pessoa não precisa me conhecer. A pessoa precisa conhecer meu trabalho, sabe? A pessoa precisa estar afim da mesma coisa que você está oferecendo. Isso. E aí eu falei, quer saber? Aí juntei um pessoal pra fazer um conteúdo. E aí a intenção era que o vídeo tivesse de 5 a 10 minutos e ele terminou tendo, tipo, 42. O vídeo do curso? Bom sinal, tá completo. O do YouTube, porque do curso tem aula de 1 hora. O do YouTube, eu falei, gente, e assim, quem que vai assistir um vídeo de 42 minutos? E a galera caiu assistindo. E a galera adorou. E aí eu falei, ótimo, vou fazer isso, sabe? Tô aí. E aí eu entrei nessa. Tem quanto tempo que você Eu gravei o curso em dezembro do ano passado. Tá. E agora eu já tô na 4ª turma. Vou lançar a 5ª turma semana que vem. E são mais de 1.000 pessoas que me dão feedback em inúmeras plataformas, falando, Elisa, não acredito, eu consigo fazer coisas que nem eu acredito. Tipo, tem tanto gente que reproduziu minhas receitas e falou, não acredito que foi eu que fiz, quanto gente que posta, tipo, variação de receita que eu nunca ensinei. E aí eu falo, aqui eu acertei. Porque o que eu aprendi na França, é óbvio que a minha receita de massa folhada é uma coisa que eu me orgulho muito de aprender, de ter aprendido. Mas o que eu me orgulho mais, assim, é o jeito de cozinhar. Quando eu vou num restaurante e a cozinha é aberta, tipo, eu gosto de ver o jeito que as pessoas trabalham, sabe? Porque tem uma coisa com rigor, com jeito, que é, assim, uma demonstração de respeito e de amor, sabe? Fazer uns negócios nas coxas, sabe? E aí é isso, assim, que esse conteúdo meio que salvou a minha vida virtual, assim. Porque hoje em dia a pessoa entra no meu Instagram e ela tem um porquê me seguir. Claro. E aí eu parei de ter ansiedade, porque eu tava tendo uma ansiedade louca de ficar me comparando com as pessoas. E assim, eu posso não ser o chefe mais irado, eu posso não ser a pessoa que fala de comida mais irada, mas eu já sou eu e isso não é ruim, isso já é da hora. E aí eu comecei, tipo, a questão da insegurança que você tava falando, sabe? Porque na França, eu tinha que me provar toda hora. E quando eu saí do Plaza Athénée, eu recebi o convite para trabalhar na Bastida, o chefe fez um elogio que eu, até hoje, assim, me emociono, que foi tipo, meu, você é uma das pessoas que mais curto período de tempo desenvolveu tanto, parabéns, sorte na próxima jornada. Mas assim, foi esse dia que ele me elogiou. Os outros 1 ano e tanto que eu trabalhei, foi me sentindo uma merda, sabe? Tipo,
eu tinha que fazer comida pros chefes, às vezes, porque a gente que fazia a comida dos 3 chefes, né? E eu me sentia mal pra caralho, porque eu falava, eu tô fazendo comida pro cara e ele tá me debochando da minha comida, sabe? E assim, então, né, contando um pouco isso pra dizer que eu penei muito, sabe? Pra ter orgulho do que eu faço hoje. Então, se eu puder traduzir isso em signos mais simples, pra mais pessoas se sensibilizarem, mais legal. Você vê, igual o vinho. No Brasil, a gente não tem o costume de tomar vinho. A gente acha que é uma coisa complicada. Você vai num bar de vinho ou num restaurante que o cara é arrogante com você e ele te explica o vinho de um jeito que você fala, puta, eu sou tão burro, nunca vou entender sobre vinho. Isso não vai te sensibilizar. Agora, se o cara te convidar a entender qual que é, tenho certeza que de um próximo restaurante você for falar, tem esse vinho aqui, deixa eu ver. Quase um humanizar o vinho, né? Porque às vezes você fica até constrangido, você fica com medo de pedir, porque depois você vai passar algum constrangimento na hora de E a mesma coisa com a comida, provar, parece que as pessoas precisam separar entre a comida afetiva, da memória, da avó, da comida real, com a comida técnica bem feita, bem executada. Não, cara, você pode se preocupar em saltear com perfeição na sua casa, fazendo a receita da sua avó, entende? Aí você fica essa dicotomia. Ou você é um cara que faz alta gastronomia, ou você é um cara que nega tudo isso e quer fazer uma comida de verdade. Não, cara, eu quero fazer uma comida de verdade, que a pessoa possa querer fazer na casa dela, e que se ela quiser as astúcias pra deixar aquilo num próximo nível, eu posso ajudar ela. Perfeito, é o encontro dessas duas coisas. E você acha que o Brasil tem esse... O Brasil já está fazendo isso? Assim, por exemplo, tem muita gente que traz um refinamento do lado bom da coisa, tá? Não do lado très chique da coisa, assim, mas um refinamento dentro da nossa comida de raiz, assim, né? Você tem muito restaurante... Com certeza. Olha, eu vou te dar 2 exemplos. Bom, primeiro, eu acho que o Brasil está super vivendo esse momento. Se a gente está falando de guia de estrela Michelin, que é uma coisa que pauta, assim, um mercado, que vai mudar o mercado do negócio, porque daí o restaurante vai encher. Aí o restaurante vai poder cobrar mais ou não. Perfeito. X, né? E tem brasileiros com... Esse ano, né, a última premiação foi a premiação que mais deu estrela na história do Brasil. Hoje em dia, antes era só o Dom que tinha. Quer dizer, acho que o Tuju já tinha 2 estrelas. Bom, em algum momento só o Dom teve 2 estrelas. Hoje em dia tem o Tuju, o Felipe Bronze, tem aqui em São Paulo, Rio, entre outros, tem uma estrela, que são restaurantes que, assim, a gente pouco fala, mas que são muito importantes. O Brasil é a 2ª maior colônia, quer dizer, é o lugar que mais tem japonês fora do Japão. E aí saber que o Rio tem uma estrela, isso significa sim para uma parada muito... Em São Paulo, Rio? Então, assim, entre outras. Mas, assim, a gente tá vivendo esse momento e também tem outras coisas. Não precisa estar necessariamente na questão da estrela. Você vai, por exemplo, no tabuleiro do acarajé. Não, quantos acarajés você come em São Paulo? Vários. Agora, você vai no tabuleiro do acarajé, ele tá sempre igual e tem um lance que você não vê em todos os acarajés, que é uma certa proporção, que as meninas, não sei se vamos esperar que elas vão me concordar com o que eu tô falando, mas existe uma proporção ali no acarajé que faz, sim, delas... na minha opinião, o melhor acarajé de São Paulo. E isso tem a ver com ser rigoroso. Você não vai fazer, põe aqui uma colher. Não, tem a colher que ela vai usar, porque é aquela colher que faz o tamanho da quenelle perfeita para ela fritar. Entre outras coisas, que é um certo preciosismo, que é o que faz o seu trabalho, entende? Porque é nos faz detalhes. parte da cozinha, né, esse preciosismo. Total. E eu tem trabalhos que precisam de mais e trabalhos que precisam de menos preciosismo, mas cozinha... acho que é um lugar assim. E o quanto que a França te deu essa visão, essa força, né? Acho que emocionalmente deve ter voltado uma fortaleza emocional. Meu que eu diga. Mas assim, na verdade, assim, eu aprendi a ser cozinheira na França, né? Então tem isso, assim, por exemplo, peixe. Eu não conheço o nome de peixe em português, porque eu nunca aprendi, eu sou do interior, então agora que eu tô me familiarizando. Tem algumas coisas de jargão de cozinha que eu não sei direito em português, tipo assim, montar a sua praça, ou sei lá o quê, que eu tô aprendendo agora. Então, eu tenho me adaptado cada vez mais, mas como toda a minha base ela é francesa, o que eu mais, assim, me importo é com a questão técnica e a questão da constância. Tem que ser sempre igual. E aí, eu tenho um prazer em repetir as coisas, eu amo uma rotina, eu adoro acordar todos os dias e fazer exatamente a mesma coisa. E as pessoas falam, gente, é uma prisão. Não, cara, eu amo, me dá um processo pra fazer 1000 vezes, eu amo aquilo, sabe? Porque você consegue desenvolver cada vez mais. Cada vez mais, e aí o gesto que você faz, sabe? Tipo, quando você vai descascar uma coisa, tipo, eu já tenho o jeito que eu encaixo a batata nessa parte aqui da minha falange, que vai fazer com que o movimento seja melhor. E isso é uma coisa que pode ser muito supérflua pra outras pessoas, mas é que faz do meu trabalho o meu trabalho, sabe? Então, trago um pouco isso, assim, da questão da França. E aí eu tento trazer para a boa medida do brasileiro, porque eu acho que tem coisa que não vale a pena, assim, por exemplo, eu trabalho
sei lá, milho, que é um produto que eu super amo. Se eu tivesse uma brigada gigantesca, eu poderia, por exemplo, quando eu faço um tartar de milho, descascar cada grão de milho, porque ele tem uma certa fibra que fica no dente. Mas tudo bem essa fibra pro contexto de agora, sabe? Eu posso fazer uma salada de milho sem ter que descascar ele. Mas daí eu vou também tomar cuidado que quando eu for fazer o meu molho de carne, que é uma das coisas que eu mais gosto, ele vai ser feito no processo real oficial. Então, uma boa medida. O que tem que ser como tem que ser. Onde você pode romper as coisas e onde eu não. posso flexibilizar. Porque também não adianta eu querer trazer uma comida francesa para o Brasil quando a cultura é outra. Agora, eu acho que tem um intermédio ali que a gente ainda não explora tão bem, que é trazer, tipo, as frutas, por exemplo, para nossa alimentação, de uma forma mais para comida salgada, sabe? Tipo, uma das coisas que eu mais sinto falta na França é salada. Porque você vai na França, você pede salada, tem sempre um molho, uma diferença de folhas e tal. E aí o Brasil, que esse puta diversidade, a gente vê que no mercado tem alface americana, rúcula e agrião. Então, assim, não é porque não tem, é porque a gente precisa mudar a mentalidade, sabe? Se a gente entender que não dá pra comer, tipo, morango o ano inteiro, isso já é um avanço, sabe? Entre outras coisas. Então, tem essa coisa de tentar trazer essa mentalidade francesa sem perder o viés da simplicidade e da humildade. Quase um rústico com sofisticado, assim. Descomplicar. Eu gosto desse termo, porque eu acho que não é você esquecer do jeito que eu acho que tem que ser feito. É só você descomplicar um pouco pra tocar mais gente. Porque senão você fica pedante, você fica arrogante. E eu tenho super esse receio, assim, porque como... tipo, boa parte da minha família já vem meio de fora. Minhas irmãs moram fora. Eu tenho origem europeia dos dois lados da família. Sou branca num Brasil que, né, a maior parte não é. Tenho uma realidade financeira diferente. Tive muitas sortes, ganhei reality show lá. Um monte de coisa que eu fico sempre querendo voltar pra não parecer uma pessoa muito arrogante, sabe? Eu quero poder compartilhar essas coisas que eu acho importantes com as pessoas que me seguem aqui, mas sempre me atentando pro que faz sentido aqui, sabe? E aí, um pouco foi isso, assim, quando eu lancei o curso online, eu achei que ia ser pra gente que quer virar cozinheiro, sabe? No começo eu não sabia pra quem eu tava falando. Claro. E hoje o meu público, eu descobri que, na real, não é... Tem uma grande parte de gente que quer virar cozinheiro, mas a maior parte é gente que gosta de cozinhar e que quer cozinhar melhor, porque quer, tipo, surpreender a família, os amigos, etc. E, tipo, que bom, sabe? Que bom que essa pessoa vai se dedicar, porque é aquela coisa, você tem que... Se você gosta de comer, você tem que estar ao mínimo perto de cozinhar, nem que seja olhar, saber como que é, sabe? Enfim. Você fala da... Em algum momento você falou da Julia Child. É que ela formou na Cordon Bleu. Ela se formou na Cordon Bleu. E ela ela foi o quê aí? Uma das primeiras apresentadoras de televisão. Eu acho que ela foi cozinha. A pessoa responsável. Nossa, tomara que alguém que seja mais pró de história não vai me matar, mas é o seguinte. Eu acho que na história da cozinha francesa, a cozinha era uma coisa muito clássica, aí teve aquele negócio da Nouvelle Cuisine, que mudou a ideia, que é onde a nossa referência do gastro hoje. E aí depois teve um outro momento, assim, da história da gastronomia, que eu acho que é francesa, que eu acho que é quando a gastronomia francesa falou, bom, a gente já deu esse salto da alta gastronomia, agora vamos fazer pequenas fusões para levar isso para um próximo nível, e eu acho que o Japão tem grande influência na forma como eles empratam, a questão do produto, lá. E aí, a Julia Child, ela tá antes desse momento aí, né, da questão do Japão, e eu acho que ela comunicou pro mundo, assim, essa gastronomia nova na época, que hoje já se repaginou de novo, pro mundo de uma forma mais descomplicada. Então, na época, anos 60, 70, isso. Se você olhar a Julia Child, ela tem alguns gestos muito simples de vó, assim, na cozinha, e esse é um pouco o personagem dela. Mas ela tá sempre... Ela não tá te falando... Tipo assim, ela tá com aquele jeitão de vó, mas a técnica... A cozinha dela é um negócio super clássico, francês, das bases, sabe? Então, ela achou a justa medida dela, assim. E agora, o que eu tento fazer, se eu puder, né? Me comparar com a Julia Child. Claro. É pegar um pouco dessa coisa mais atual, onde a gente tá questionando nossos hábitos alimentares. E desmistificar essa coisa de que... esse pratinho aí não vai alimentar ninguém. Cara, você fala isso porque você não comeu 12 desses pratinhos, entende? E não que a gente precise comer no modelo dos pratinhos, mas é só não ter que falar que a sua comida vale mais só porque você não quer comer em pratinho, sabe? O ragu da sua mãe, a moqueca da sua avó, whatever, ela vai ter o mesmo valor se você puder ainda apreciar o tartar que seu coleguinha tá querendo fazer, sabe? E é um pouco isso, assim. Então, eu curto... até mencionei a Julia Child, porque eu acho que a gente tem que parar de brigar essa coisa do... Desculpa. A gente tem que parar de brigar essa coisa do ego, do qual lado que você tá.
Eu acho que qual lado, a gente tem outros momentos do Brasil pra questionar que lado que você tá. E acho que a comida não é uma delas, Não, sabe? com certeza não. Eu acho que tem que prezar por uma comida que faz sentido pra você. Você quer conhecer restaurante gastronômico ou não? Você quer comida todo dia? Isso não depende de você aprender a técnica, sabe? Claro. E Francis Malman, o que você acha dele, assim? Ele tá aí um bom exemplo de um cara que começou a carreira mega tarde, assim, né? E conseguiu ainda assim 3 estrelas. Ele é um cara que mexe muito com essa coisa do rústico, né? Isso, do fogo, né? Eu só fui em um restaurante dele que não tem estrela, lá na Provença, quando eu morava no sul da França. Ele tem um lá também? Tem, no Chateau Lacoste. Nossa, vale muito a pena ir, assim, muito legal. É uma comida mais cantina, assim, vamos dizer. Eu acho bem legal o que ele faz. Eu respeito muito todo mundo que faz uma cozinha verdadeira, assim, que a pessoa fala, é isso que eu gosto. Né? Com personalidade, e eu acho que ele tem isso, mas não é exatamente a cozinha que mais, assim, me representa, te chama. vamos dizer, sabe? Pra mim, sabia que é essa, assim, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de fazer, o lugar que eu gosto de ir é essa coisa do externo, da chapa grande, dos legumes, da coisa meio pendurada, sabe? Com um pouquinho de carne. E eu sou filho de argentino e ele é, assim, patagônico, né? Então também tem todo esse rolê dele. Acho que me traz muito estilo de vida a cozinha, né? Eu sou um cozinheiro ocasional, assim, tipo, mas me traz muito isso, encontro com os amigos, pra mim é muito especial, assim. E eu acho que ele é muito autêntico, assim, até na forma como ele fala. Você assistiu o Chef's Table dele? Sei lá, eu enquanto mulher, eu assisto aquilo lá e eu falo, gente, imagina a mulher desse cara. Porque ele é um cara, tipo, virado pra ele, assim, né? E eu acho que essa é uma... Um bom argentino, inclusive. Mas essa é uma... Acho que é uma qualidade bem de um artista mesmo, de estar virado pra si, assim. Então... Todas as cozinhas são possíveis, né? Desde que a gente seja honesto, eu acho. Então... Qual que é a sua preferida? Qual é a sua cozinha preferida? Quem é a pessoa que te estimula aí? É difícil falar, né? Assim, bom, eu vou falar alguns restaurantes que eu amo. Boa. Tá? Aqui em São Paulo... Boa. Aqui em São Paulo, eu gosto muito... a seleção agora, né? Bom, eu adoro o tabuleiro da Acarajé, se é pra falar uma coisa, né, comum, assim. Tô do dia a anotando dia. Aqui, pega a caneta aí, galera. Pega a caneta aí. Pega várias dicas, vamos lá. Eu gosto bastante do Chu, que é um restaurante bem românticozinho, assim, de uma comida também mais simples. Se a gente estiver falando de gastronômico, eu acho que o Tuju vale a ida também. É um restaurante que tem 2 estrelas e faz um trabalho bem diferenciado, assim, aqui em São Paulo. Aí eu gosto também de coisas um pouco mais acessíveis, vamos dizer assim, tipo o Corrutella faz um trabalho legal. O Capivara, que tem uma pegada mais hipsterzona, assim, mas é bem gostoso. Enfim. E aí no Rio de Janeiro, que eu acho que hoje é o restaurante que eu mais gosto, assim, no Brasil, hoje, é o restaurante do Alberto Landgraf, o Otec. Apesar, tipo assim, a gente tem gosto, né? A gente tem aquela coisa, tipo assim, tem coisas que eu não gosto tanto, apesar de eu ser cozinheira e eu provar tudo. E isso, com frequência, me surpreender com uma coisa que eu achava que eu não gosto, eu gostar. Tem coisa que eu não gosto. E o Alberto, ele tem uma cozinha... Nossa, eu falando da comida do Alberto. Mas ele tem uma presença bem forte, assim, de um gosto de iodo, assim, do mar. E tem algumas coisas que eu não gosto. Por exemplo, ouriço. Eu não gosto de ouriço. Mas é uma coisa do paladar, né? Do paladar dele, né? Da história dele. E do seu também, né? Que o meu é o oposto, né? Porque eu sou de Ribeirão Preto. Mas, assim... encontro, né? Eu comi recentemente uma ostra no restaurante dele, que também não é uma coisa que eu sou super fã. E eu amei a ostra. Então, assim, é um jeito que ele faz a cozinha dele que me toca muito. Porque é uma cozinha muito simples. A hora que você olha, você fala, gente, é isso. Só que por trás conta uma super história, sabe? E também tem a ver com o lugar onde você trabalha. Porque... a gente vai conhecendo, né? Os chefes, as cozinhas, as brigadas, as pessoas, os colegas da profissão. E aí você vai se identificando, às vezes, também com uma ideologia, a forma como eles fazem a gestão, assim. E eu vejo que no Alberto, você vai lá e você vê que, tipo, todos os cozinheiros são super felizes. Ninguém tá com aquele estresse. Eu, em algum bom momento da minha carreira, eu acordei... Em francês tem uma expressão que fala a bola na barriga, assim, com uma coisa fria, com nó na garganta, sabe? Mal, tipo, o que vai acontecer comigo hoje, sabe? E aí você vê que no Otec não parece ter isso, sabe? Então isso é uma das coisas que eu prezo também, Está sabe? para além da cozinha, né? Tipo, se eu sei que um lugar não paga bem seus funcionários, se eu sei que um lugar não é honesto com a procedência, eu não vou, sabe? Claro. E assim, então, resumindo é isso, assim. Acho que o restaurante que eu mais gosto hoje em dia é o do Otec. Um dos restaurantes que eu mais vou
Enfim, aqui em São Paulo são esses aí que eu falei. E a procura de novos, né? Porque Sempre, o Komá, né? que faz uma comida super diferente também do Paulo Shin, o Tantã. São comidas que não tem nada a ver com a minha origem, mas é uma delícia, sabe? O Irá, com o noodle deles também é incrível, enfim. Ai, que delícia, meu São Deus. Paulo é um mano. bom destino pra vir comer. Eu espero que vocês estejam ouvindo, comendo algo, tá? E aí, pra gente encerrar, os quilinhos a mais assim, de uma pessoa que tá sempre na cozinha, né? Você fala de quando você esteve lá na Cordon Bleu, que era uma avalanche de doces e ficava tudo disponível lá pra você comer, né? Fala um pouquinho, era... Então, eu sou uma pessoa que emagrece, tipo, eu tô estressada, eu emagreço. Eu não sou essa pessoa que fica estressada e come, eu sou a pessoa que não come. E aí eu fico que 3 sorte. dias sem comer. Não, que sorte nada, né? Porque, por exemplo, hoje eu vim aqui, eu tava estressada que eu ia conhecer um VJ da MTV, eu não comi. Então, se você percebeu bem nesse vídeo, eu não tô nem tomando água, porque eu sei que eu tô com tremedeira. Porque eu não como, é com tremedeira. Onde vai? Enfim. Então, eu tava mais magrinha depois do Masterchef. Acho que eu tava usando uns 50 e pouquinhos, assim. E aí, eu fui pra Cordon Bleu e cheguei a pesar 64. Porque era comida. E eu não Muito tenho muito doce. esse tempo ruim assim, de tipo, ai, não posso comer. Não existe isso pra mim, sabe? Se joga, né? Eu falo só não posso comer quando é tipo um junk food que tô afim de comer. Eu falo, não vou comer de novo esse negócio que eu comi já essa semana, sabe? Mas tirando isso, eu nunca falo não posso, E sabe? seu paladar pra uma junk food hoje em dia, como é que é, assim? Eu escolho as minhas junk foods. Então, assim, pra que você vai comer no McDonald's se abriram o Patties? Você conhece o Patties? Não. Meu Deus, anota Cadê? agora. Patties? Patties é uma hamburgueria que abriu lá no Ai, não sei o bairro porque eu não sou daqui. Acho que é Brooklyn, sei lá. Patties. Patties. Pra que comer, sei lá, tipo, você quer comer frango frito? Pô, o Ravi, um cara que vale a pena você chamar podcast. Ravi. O Ravi, ele participou do Masterchef profissional e ele é uma máquina de empreender. Os restaurantes dele são, tipo, número 1 no Uber Eats. O cara é uma máquina. E a gente compartilha muito essa coisa de querer as coisas certinhas e entrar no processo e tal. E ele faz um kebab divino. Ele tem uma banoffee surreal, que é a nanica. O que mais? O poke, que é o havaiano dele também, que é uma comida rápida. Tipo, meu, eu tento... Não falo não pro junk. Adoro, tipo, frango frito, sei lá. Mas daí eu tento ajustar pra não ir comer nas grandes redes, assim, de um modo geral. Mas não quer dizer que eu não vá, tá? Tipo, já várias... tipo, sei lá... Aquela maior rede que tem. Quantas vezes você não vai pegar um avião, tá atrasado, não sei o que lá, e você passa e pega o negócio. Mas assim... Mas quando você come, o que você sente? Eu assim? acho uma merda, né? Tipo, pode ser até gostoso, mas a sensação que eu tenho depois de comer é bizarra. E aí, o que acontece? Como eu como muito bem, porque eu amo coisas que fazem bem, eu como um negócio desse, eu explodo. Claro. Então não vale a pena. Que é o grande perigo, que eu sinto muito isso com o japonês, assim, a partir do momento que eu descobri os bons japoneses, me ferrou. Porque daí você vai num japonês zoado, consegui. você não consegue Aí mais. você entende, aquele salmão, tudo que eles pegaram a parte lá, todo cheio de nervo. Nossa, eu fico puto, cara. Sim. Puto. E aí depois, hoje eu tô num peso que eu gosto, mas quando eu fui trabalhar no Sul, daí teve o inverso, né? Então eu cheguei no Plaza Cine com 64, aí fui emagrecendo. Aí quando eu mudei pro Sul, peguei um cargo de confiança, que era um lugar que ficava aberto todos os dias. Que era esse Bastille de Monsieur, é isso? Bastide de Moustier. Moustier Saint-Marie é uma cidade que vale muito a pena ir, perto de Mônaco, é um dos lugares mais lindos do mundo, assim, é realmente surreal. É Côte d'Azur lá? É do lado da Côte d'Azur, mas quando você vai fazer as visitas dos campos de lavanda, é lá que você vai. E é maravilhoso, né? E aí eu fiquei muito estressada, porque, como eu te falei, eu não durmo, não faço nada. Sou muito estressada, muito. Até por isso eu acho que a coisa do rigor combina comigo, porque eu sou alguém encanada, sabe? Eu quero fazer perfeito, eu quero fazer sempre bom. Isso não te incomoda? Me incomoda um pouco, mas hoje em dia eu me aceitei, sabe? Claro. Tipo, por exemplo, hoje eu aceitei que eu sou uma pessoa hiperativa, ligada no 220, eu sou essa pessoa. Tipo, eu quero ser uma pessoa melhor, e eu quero não ser uma pessoa que estressa os outros pelo meu frenesi, mas não me peça pra ser calma, eu sou assim. E aí, o que aconteceu? Eu fui pesar 48 depois. Tipo assim, eu não tinha cabelo, tipo, perdi cabelo aqui, ó. De estresse. E aí eu voltei pro Brasil e resolvi isso, mas... então assim, a questão do peso, tipo, se você me vê muito magrinha, pode ter certeza que... Você tá estressada. Alguma coisa não tá boa na minha vida. Tá vendo? Fiquem atentos. E aí, hoje em dia, Elisa, quem quiser acompanhar os seus conteúdos, então, tem o curso online, certo? Fala do curso, como é que é o nome do curso? O curso chama Elisa Ensina. É um curso voltado para tanto quem quer virar cozinheiro profissional e quer ter uma primeira base, como quem quer cozinhar melhor. A ideia é...
das técnicas necessárias para você cozinhar melhor e perder menos tempo. Porque muitas coisas que a gente faz são por perda de tempo, assim, pela falta também de técnica. Então, esse é um curso que eu abro de tempos em tempos, porque eu dou um suporte muito grande para os alunos, sou eu que respondo. Eu tenho uma equipe, hoje em dia aprendi a delegar bem, mas sou eu que respondo os meus alunos, então eu não posso abrir sempre para todo mundo. E, além disso, eu tenho um conteúdo gratuito, porque eu sei que não dá para falar com todo mundo quando você tem um conteúdo pago, que é no YouTube, que é Elisa Fernandes. Todas as minhas redes são Elisa Fernandes. Às vezes tem um ponto no meio, às vezes não. E aí lá ensina a fazer vários pratos, conta as verdade, histórias também. Eu quase não ensino a fazer pratos, porque as receitas não... Acho que não tem nenhuma receita que é uma receita que você conhece, assim. Mas eu elenquei uma série de técnicas que eu acho importantes e como elas estão hierarquicamente uma em relação à outra, do tipo, não dá pra ensinar a filetar peixe se a pessoa não souber antes como que grelha um peixe, sei lá, entendeu? Tem algumas coisas que são mais importantes de aprender antes. Então, eu penso nas minhas receitas conforme as técnicas que eu quero ensinar. Então, se você quer aprender técnica para ter autonomia e você mesmo criar sua receita, aí você vai no meu YouTube. Se você quiser receita, não vá no meu YouTube. Porque eu não sei nem colocar o nome nos vídeos, porque não é uma receita, sabe? Claro, é a técnica. Legal, esse é o viés, essa é a linha editorial do seu canal. Eu não ensino receita. Legal, e eu até conto essa história. Tipo, quando eu perguntei uma vez pro chefe, tipo, se no Plaza, se ele podia me dar as receitas. Porque eu não conseguia acompanhar, né? Em francês, não falava tão bem na época. Ele falou assim, sabe o que você faz com o seu caderno de receita? Eu falei, o quê? Você rasga e joga fora. Que bom. Porque você tem que saber a técnica antes de saber a receita. Sensacional. Uma outra é bom ter a pesagem, como é que é o pinto e tal. Mas daí a internet tá aí, né? Justo. Pessoal, essa foi a Elisa Fernandes. Obrigado. Obrigada. Curtiu? Legal? Muito, você já tinha muito. podcasteado alguma vez? Eu tinha uma vez com o Arnaldo Lorenzato. Boa. Mas alguém que eu já conheço. E que também eu já sabia que acompanha meu trabalho desde lá atrás. Então, pra mim foi muito legal gravar com você. Tô até meio nervosa, porque você também é uma pessoa famous. Adorei. Eu passei os últimos dias aí vendo tudo seu e tal. Obrigada. Legal, que bom. Sim. Espero que vocês tenham gostado também aí, pessoal. Na semana que vem nós estaremos de volta. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Obrigada.